Olha só, gente, um laudo da Polícia Civil do Distrito Federal constatou que o marido da deputada federal Joyce Hasselmann, o neurocirurgião Daniel França, não tem lesões nas mãos ou em outras regiões do corpo. Paulinha, esse exame foi feito para descartar a hipótese de que ele poderia ter agredido a Joyce, né? Foi feito em 26 de julho, inclusive, e aí agora, nessa última sexta-feira, a gente teve o resultado que constata essa ausência de lesões recentes, e tudo por causa disso, esse questionamento, essas insinuações que começaram a surgir, principalmente na internet, de que o Daniel poderia ter agredido a esposa, e a Joyce já disse que pretende processar, né, quem levantou essas falsas suspeitas sobre o marido dela. Inclusive, na última quinta-feira, ela contratou o advogado criminalista amigo de Adriles Jorge, Cacai, Antônio Carlos de Almeida Castro. Já falamos bastante de Cacai por aqui, não é? O Paulo conversou com ele num clima assim positivo, né? Foi positivo. Paulo Matias também muito amigo de Cacai. Pois Cacai é o advogado de Joyce Hasselmann. Ele que está nos Estados Unidos, mas já está voltando ao Brasil e, inclusive... Eu tenho que falar, o Augusto do Pinks falou que quem contrata o Cacai é porque ele é culpado. É porque é culpado. Advogado milagreiro. Olha, e ele até já fez aí uma nota, né, a respeito desse caso da Joyce. Olha o que ele disse, assim: a deputada sofreu graves lesões e é óbvio, tem o direito de saber com precisão exatamente o que ocorreu. Por isso, a defesa técnica está se habilitando para contribuir na apuração dos fatos, sem nenhuma pretensão de participar ativamente dos atos investigatórios, que são de competência exclusiva da polícia. Então, é isso, saiu então o laudo e a Joyce nessa promessa de fato, entrar com um processo para quem levantou a suspeita em relação ao marido dela. Inclusive, esse caso da Joyce foi um dos casos que parou as minhas férias, assim, porque é o tipo de coisa tão estranha, né? Que chama atenção demais. E agora, com essa questão da falta dessas câmeras... Acompanhou nas férias, né, Paulinha? Não, chamou atenção. Isso, parou as férias chamou da Paulinha. atenção. Isso eu falei, gente, calma, eu quase voltei pro grupo do Morning Show, mas aí eu pensei melhor... Lembrei da frequência do Adriles. Melhor não. Foi meio ruim. Vamos evitar a fadiga, né? Eu evitei a fadiga e tal. Mas realmente é um caso muito estranho, né? E agora, vamos ver como é que vão apurar. Porque já teve a questão das câmeras, as que existem foram verificadas, algumas... em ausência, né, na porta ali, enfim, esse questionamento sobre a segurança. Então, retiramos então a probabilidade e a hipótese de uma agressão física do marido. Totalmente? Certo? Não sei, tô colocando aqui em debate. Diminui, né? Ele teria marcas nas mãos, se ele tivesse batido, se ele tivesse dado porrada e tudo, não, foi feito no dia 26, marca. Ou seja, são duas as hipóteses. Ou ela caiu e levantou, caiu e levantou, caiu e levantou, ou alguém invadiu. Eu acho que a questão do remédio tá ganhando. Mas a invasão também parece que não, né? Porque não tem nenhuma evidência de invasão nenhuma ali. Eu acho que a questão do remédio tá ganhando força. Sobra remédio, ela estava dopada, caiu, teve convulsões, não sei, alguma coisa. O que você acha, Adriles? Está ganhando força o negócio do remédio? Eu quero que eventualmente sejam esclarecidas outras coisas. Primeiro, exame de corpo de delito, esse é o principal. Ela foi agredida em pé? Foi agredida deitada? O tipo de lesão que ela sofreu dá para ter, foi de convulsão? Porque esse é o principal. Ou foi de ferimentos causados por outras pessoas? Porque se eventualmente ninguém entrou lá, a única hipótese é que ela tenha convulsionado. Ou então que ela tenha sofrido as agressões em outro lugar, espalhado o sangue. Ou seja, só tem pergunta e nenhum tipo de esclarecimento cabal e objetivo até agora. Esses ferimentos poderiam ter sumido ao longo do tempo? Ou seja, por que ela não deu entrada no hospital imediatamente ou na polícia imediatamente? Por que ela demorou dias para fazer essas duas coisas e quando fez, fez de maneira anônima? O que há é a intenção, ao que tudo indica, leviana de Joyce, de espalhar para hostes bolsonaristas que ela atribui inimizade, sendo que era uma política totalmente irrelevante hoje. Ninguém quereria fazer um atentado contra a Joyce. Para quê? Por vingança, por ódio, por maluquice? E, eventualmente, ela é uma figura excêntrica, ela é uma figura mitomaníaca, que reiteradamente mente, mentiu até sobre a facada do presidente recentemente, e, eventualmente, pesam todas as suspeitas. Infelizmente, graças à mentira dela, a gente está falando de uma maneira até, eventualmente, eu acho isso complicado, jocosa,
de uma coisa que é muito grave, que é a agressão a mulheres, ou ela ter um problema de saúde, Mas esse é um o problema ponto. neurológico, e ela está transformando, através das mentiras e da excentricidade e do oportunismo dela, a agressão que ela eventualmente talvez tenha sofrido numa piada. Isso é muito grave. Então, você acha que retira 100% a probabilidade de uma agressão do marido, Joel, depois disso? Não, eu imagino que 100% não, mas também diminuiu muito a chance de ter sido isso com esse exame de delito. Então, e é o que a Joyce vem falando também, não foi o marido dela, ok, também não tenho motivo para duvidar disso neste momento, dado que o exame também foi nessa direção. Eu queria levantar duas coisas. Uma que o Adriles disse, eu concordo, foi leviano da parte da Joyce, sendo que ela admitiu que não se lembrava do que ocorreu, ter acusado pessoas. Você não pode. Você não pode sair acusando alguém se você não tem a menor memória do que aconteceu com você. Foi totalmente leviano e irresponsável. Ao mesmo tempo, eu queria deixar marcado aqui também, eu considero de uma baixeza quase indizível cenas como que eu vi num dos protestos de ontem, uma foto, acho que foi lá de Brasília, em que uma pessoa tinha um boneco da Pig, não era nem da Peppa, era da Pig, dos Muppets, toda cheia de band-aids ali, meio representando a Joyce. Isso é de um caráter indizível e muito, muito, muito baixo. E as manifestações de direita têm um mérito, não fazem a depredação, o vandalismo. Mas esse tipo de violência simbólica também é muito condenável. Paulinha. Ai, gente, acho uma história horrível. Bom, é isso. Difícil de apurar também agora. Só tem 2 pessoas no apartamento. As câmeras que tem não mostram ninguém entrando. O laudo aponta que não o marido. Tem essa questão do remédio. É a única questão que fica. Porque se você pensar que alguém possa ter entrado lá de um jeito tão profissional que ninguém viu, é uma coisa meio improvável. Mas também é uma coisa que eu fiquei pensando, assim, como mulher, que medo, né? Então, quer dizer, alguém entrar e te dar uma porrada a noite inteira, se acordar ensanguentando. Na coluna, é um ferimento de alguém que apanhou de pé. Exatamente. Parece ser uma alguém coisa que apanhou de pé. Bom, eu não tenho a menor ideia, mas ninguém convulsionado. Eu acho que é uma história muito horrorosa. No olho, no dente, na vértebra, na coluna. Agora, para você acusar alguém de ter feito isso, de ter entrado, tem que ter provas, né? Não dá para dizer que tem provas e não ter prova nenhuma, né? Tem um ponto na urna e na Joyce. Esse tema. Ela consegue ganhar uma sobrevida, eu acho, nesse discurso, com o exame retirando o marido dela dessas possibilidades. Cadê o corpo de delito? Por que está demorando tanto? Eu acho que ela ainda consegue, porque ela vai ficar ainda naquele discurso de que não, invadiram, só que a câmera não pegou. Mas a minha pergunta principal é, cadê o resultado do exame de corpo de delito? Que vai indicar se ela apanhou de pé, deitada, se ela convulsionou. Isso dá para saber, ou não? Enfim.